Olá, amigas e amigos da Cabana de Luz. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Lembre-se de deixar seu joinha e de se inscrever no canal. Obrigada e vamos em frente. Bom dia, meninas. Bom dia. Vamos começar nosso bate-papo de hoje com a oração. O Mestre Jesus nos ensina. Por meio da oração, a gente desabafa com Deus e pede a força para vencer as dificuldades, para vencer os desafios. Por meio da oração, a gente pede orientação para saber o caminho a seguir e pede esclarecimento para a gente entender o porquê das dificuldades que aparecem na nossa vida. Então, 3 coisas a gente sempre pode pedir e sempre vai obter. Força, quando a gente se sentir fraco. Orientação, quando a gente estiver perdido sem saber o que fazer. Esclarecimento, a gente entender o porquê da dificuldade. Força, orientação, esclarecimento. E assim, elevando o nosso pensamento a Deus, pensando na nossa família, pensando em Jesus, abençoando e abraçando nossa família, vamos elevar o nosso pensamento a Deus com a prece que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Pai nosso, que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. Por mais teimosos que nós sejamos, e mesmo que a gente feche a porta para o Senhor, mas a gente faz isso por ignorância. Viva Deus, viva Jesus. Meninas, nós vamos retomar aquela conversa sobre negociação. Vamos lá. A gente parou no tópico que a gente estava falando sobre mediação. O que é mediação? Você tem um conflito entre 2 ou mais pessoas e tem, por escolha, as pessoas escolhem um mediador. O que é o mediador? É uma pessoa neutra, uma pessoa imparcial, que ela vai ajudar a pacificar aquela crise. Esse é o mediador. Então, nós, quando temos uma briga dentro de casa com o nossa companheira, nosso companheiro, a gente pode recorrer a uma pessoa neutra, imparcial, que ajude a pacificar. Agora, frequentemente, quem tem mais de um filho sabe que de vez em quando tem briga entre os filhos, não tem? De vez em quando é normal acontecer briga entre os filhos. Nesse momento, nós, como pais, devemos ser mediadores. Porém, qual é a primeira condição para a pessoa ser mediadora? Você precisa ser neutra. Você precisa ser imparcial. Imagina só, se você tem o seu filho favorito e sempre favorece esse filho com prejuízo de outro,
Será que essa atitude de ter favoritismo vai ajudar a paz dentro de casa? Mas olha, o que a gente mais vê é isso. Ah, é meu filho favorito, é meu melhor filho. São coisas que jamais se deve dizer. Você pode até sentir, pode até pensar, mas jamais expressar isso, nem demonstrar. Porque as crianças percebem. E a partir do momento que você tem um favorito, que moral você tem para mediar um conflito? Você não é mais uma parte isenta. Por mais que você tente mediar aquele conflito, por mais que você tente pacificar, onde está a sua moral? Porque todo mundo sabe que você tem um favorito. No coração a gente não manda. Pode ser que você tenha um filho favorito, mas o tratamento de todos os filhos precisa ser igual e justo. Senão, tem tudo para dar ruim, gente. Como é que você vai ter paz em casa? Alguém aqui pode até ter passado por essa situação de não ser o filho favorito. É legal isso, gente? Não. Não é. Não é. Não é legal. Então, a gente precisa aprender com o erro dos outros e evitar repetir aquele erro. Se você vê um erro e passa a repetir o erro, você não aprendeu. Sejamos imparciais com nossos filhos. A gente tem que ser imparcial em tudo, gente. Vamos olhar o que aconteceu. O que os fatos estão dizendo? O que há de bom e de ruim? Vamos ver os fatos e dados. Não é você tomar partido simplesmente sem observar o que aconteceu. Senão você não tem moral. Sua mediação não vai ser aceita. Você pode até impor pela força, mas isso não é negociação. Isso é imposição. Quando você parar de apertar a mola, ela vai se expandir. No momento que você não tiver mais poder de impor, aquelas pessoas sobre as quais você impõe sua força, elas vão se afastar de você. É isso que você quer? Quando nossos filhos nascem, nós somos convidados a melhorar a nossa conduta. Porque as crianças estão sob nossa responsabilidade direta. Eu perco o direito de errar. Agora não, agora você tem que acertar. Você tem que dar um bom exemplo. Os filhos. Em tudo. Bom, sobre bom exemplo, uma reflexãozinha para a gente pensar. Existem pessoas que são muito educadas fora de casa, mas dentro de casa são ditadoras. Gente, faz sentido isso? A gente precisa ter educação com todo mundo. Dentro de casa, fora de casa. Queremos seguir o Cristo, não queremos? Queremos. É fácil seguir o Cristo? Não. Eu preciso trabalhar todo dia para passar a ser um seguidor de Cristo de verdade. Porque o nosso instinto não é de seguir a paz. Não é. O nosso instinto é de briga. E o instinto de briga não é de Jesus. Porque o príncipe da paz
jamais foi de briga. E sempre nos deu um exemplo de paz. Se nós temos uma tendência a brigar, a discutir, se nós temos uma tendência a guerrear, então ele está tentando Jesus está tentando nos resgatar. Jesus está tentando nos levar de volta a Deus. E a gente precisa se esforçar. A porta do reino da paz, gente, só se abre para criaturas de paz. Se eu for para o outro mundo sem ser uma criatura de paz, a porta do reino da paz vai se abrir para mim? Vamos tentar seguir Jesus de verdade, com mente, pensamentos, palavras, ações, atitudes. Então, a gente tem o dever de ser bem educado fora e dentro de casa. E ainda mais, dentro de casa, além de ser bem educado, eu tenho que ser carinhoso, eu tenho que ser amoroso. A grosseria com os nossos familiares vai fortalecer o meu poder de barganha ou vai enfraquecer, gente? Vai enfraquecer o meu poder de barganha. Então, uma outra reflexão para a gente pensar. É correto desrespeitar a privacidade dos outros? Não. Quem gosta de ver seu espaço, sua privacidade invadida? Ninguém, né? É claro que a gente, quando existe uma justificativa, podemos e até devemos investigar com nossos filhos, enquanto eles forem menores de idade, a gente tem até um certo dever de acompanhar o que eles estão fazendo. Mas precisa ter muito bom senso. Quando é correto, por exemplo, eu fuçar o celular da minha filha ou do meu filho, abrir e ver o que eles estão falando? A gente tem esse direito, pode até ter um certo dever, mas precisa ter uma justificativa. Entendeu? Não é porque eu sou pai, não é porque eu sou mãe, que eu vou fuçar, vou abrir a intimidade, a privacidade dos meus filhos. Existe um limite. Qual é o limite? Se põe no lugar deles. Eles estão agindo corretamente? Se eles estão agindo corretamente, se eles estão tendo uma boa conduta, faz sentido você bisbilhotar a comunicação dos seus filhos? Agora, se existe uma razão, eu estou preocupado com essa amizade do meu filho. Vocês entenderam? Porque vocês são responsáveis sobre eles. Então precisa ter uma justificativa. Ainda relacionado com esse assunto, nós somos amigos dos nossos filhos ou nós somos pais? Existe uma diferença? Que eu sou amigo do meu filho. Somos amigos ou somos pais? Gente, existe uma sutileza aí. Olha só. Eu não posso ser o amiguinho do meu filho. Eu sou pai. Eu preciso dar limites. Eu tenho que dar amor. Mas eu tenho que exigir responsabilidade. Limites, amor, responsabilidade. Agora, qual é a distância correta que eu preciso manter do meu filho? Olha, o melhor exemplo que existe é a relação do Sol com a Terra. O Sol está a uma distância segura da Terra. Se o Sol se aproximar demais da Terra, o que acontece com a Terra? Vai torrar. Não vai sobrar ninguém. Se o Sol se afasta demais da Terra, vai todo mundo morrer congelado. Então, a nossa distância dos nossos filhos deve ser tal que você mantém eles aquecidos pelo amor,
dando limites e exigindo responsabilidade, sem se aproximar demais. Eu não sou o amiguinho do meu filho. Você não pode ser, se você se aproxima demais, você estraga. Se a terra se aproxima demais do sol, dá ruim. Também eu não posso ser frio e ficar com medo de me aproximar do meu filho. Porque se o sol se afasta demais da terra, vai todo mundo morrer congelado. Então, a gente vê pais, mãe, que tem medo de dar seu coração para o filho, com medo de estragar o filho. É ou não é? Não, vou estragar. Então você fica longe. Qual é o resultado? A relação é fria. E também, da mesma forma, você tem que ter cuidado. Você não pode se aproximar demais, porque senão você perde sua autoridade. Qual é a distância certa, gente? O exemplo do Sol e da Terra tem uma distância certa. O Sol jamais se aproxima demais da Terra. Também não se afasta. Vamos seguir o exemplo do Sol e da Terra? Tem que ter sabedoria. Ó, gente, vou abrir um parênteses aqui. Como a gente reage quando nós somos provocados? Porque a provocação vem a qualquer hora. A gente não sabe, nós não sabemos em que hora vem a provocação. Uma pessoa nos provoca. Nós temos aquela tendência de reagir de forma pacífica? Não. Então, o que acontece? A pessoa nos provoca. O que é o melhor? Qual é o comportamento ideal? Boca fechada e começa a orar pela pessoa. E se você consegue só ficar com a boca fechada sem orar, você fez metade do serviço só. Por quê? Você fechou sua boca à força, mas o seu coração está despejando brasa contra aquela pessoa. Isso não é o serviço completo. O serviço completo é fechar a boca e iluminar aquela pessoa com sua oração. Aí sim, você está pacificando o seu próprio coração e pacificando aquela pessoa. A pessoa começou a te provocar. Fecha a boca. Pense em Jesus, Senhor Jesus, dá um abraço nela. Ó, oração, gente, funciona. E principalmente a oração da mãe, tá? Às vezes o diálogo é impossível. Então o que você pode fazer? Desliga a boca, liga o coração e a prece. A oração não vai alterar o livre-arbítrio daquela pessoa. A oração ela vai pacificar e vai permitir o diálogo. A nossa oração não vai mudar aquela pessoa, mas vai facilitar uma boa conversa pacífica. Tem muito mais valor a oração do que a discussão. A discussão não serve para nada. Só atrapalha, só desgasta. Que eu vou vencer a discussão. Os dois perderam. Ninguém venceu. Quem perde normalmente são as crianças que estão vendo aquele espetáculo. Então, meninas, voltando ao assunto, é um desafio a gente manter a distância correta entre nossos filhos. Mas a gente tem o recurso da prece. Quando a gente estiver perdido, a gente sempre pode pedir o quê? Orientação. Ai, meu bom Deus, será que eu estou agindo corretamente? Será que eu estou sendo duro demais com meu filho? Será que eu estou sendo mole demais? Você tem que saber dar o aperto correto no parafuso. Se eu
aperto pouco o parafuso, ele vai soltar, vai ter um acidente. Se eu aperto demais, o parafuso espana. Então a gente precisa saber a força correta. E para isso, gente, ninguém sabe tudo, mas a gente tem um recurso da prece e pode pedir a Deus: Deus, me dá uma orientação, eu estou com dificuldade de lidar com meu filho. E a oração vai clarear sua mente. Então, vamos continuar agora, vamos falar de uma outra técnica, técnica número 5. Mantenha a negociação o mais impessoal possível. Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, a gente precisa negociar com nossos filhos, com nossos companheiros ou companheira, de maneira impessoal, sem exaltação. A gente tem que ver o que aconteceu, quais foram os fatos, que dados eu tenho. Da mesma forma como você negocia com um cliente, de maneira impessoal, dentro de casa, no momento de negociar, tem que ser impessoal também. Olha, eu entendi, você quer passar o fim de semana lá com fulana, mas até agora você não me passou o telefone da mãe de fulana, eu não sei onde é a casa dela, não conheço os pais dela, eu posso até autorizar, mediante você me dar os dados da mãe, para eu conversar com ela, saber quem é a mãe, antes de autorizar você a passar. Vocês estão entendendo? Não pode ser, você não vai porque eu não quero. Aí acabou a negociação, gente. Esse é o estilo antigo do século XVIII. Você tem que apontar, a arte está em apontar porque os dois querem. Qual é o objetivo comum? Você tem que puxar a conversa para o mesmo solo e não para a diferença. Em vez de apontar a diferença entre as pessoas que estão negociando, aponta para o que todo mundo quer. Existe uma diferença entre opinião e realidade, fato. Então, a gente cai na armadilha de discutir opinião. Opinião, cada um tem a sua. Opinião não tem jeito, cada um tem a sua. Mas os fatos, o objetivo comum, é algo que a gente deve procurar aquilo e não a opinião. Questão de gosto, gosto não se deve discutir. Vamos supor que você tentou negociar pacificamente e a coisa não prosperou, deu errado. Então, como é que você pode fazer a conversa regressar para uma forma pacífica? Volte para o impessoal. O inimigo, ele quer que a conversa descambe para o pessoal. A troca de acusações. Ele vai fazer a conversa aí para troca de acusações. Em vez de você apontar o dedo e começar a fazer acusações pessoais, uma tática é perguntar o porquê. Fulano, vem cá, por que você acha que tem que ser desse jeito? Não, eu quero que seja desse jeito, mas por que você quer que seja? Eu quero entender o porquê. Porque quando você faz uma pergunta, você obriga a pessoa a pensar e responder. Outra tática. Pergunta para ela, o que você faria se você estivesse no meu lugar? O que você faria? E vamos inverter os papéis. O que você faria se você estivesse no meu lugar? Então, a conversa deu errado, faça perguntas. Você tem que tentar pacificar de uma maneira sóbria, de uma maneira inteligente. E por isso precisa ter técnica.
Quando ela perceber que o argumento dela é fraco, aí você está começando a voltar ao normal do diálogo. Uma outra pergunta muito interessante. Você pergunta para a pessoa o que há de errado com a minha ideia, não comigo. Para você fugir dessa discussão pessoal. Tá, o que existe de errado na minha ideia? Mas não comigo. Ah, que você fez isso, aquilo. Há 10 anos atrás, você pisou no meu pé quando a gente estava andando na feira. Tá. O que tem de errado na minha ideia que eu estou apresentando agora? Para você sair dessa cilada que o inimigo colocou dentro da tua casa. Então, gente, na hora que você perceber que a discussão está descambando para briga, você vai, por que você defende esse ponto de vista? O que você faria se você estivesse no meu lugar? O que existe de errado na minha ideia, com a minha ideia, não comigo? A gente precisa saber também escolher a palavra certa. É melhor você falar, olha, essa ideia me parece que vai dar errado. É diferente de falar, sua ideia vai dar errado. Uma simples escolha de palavras pode facilitar a paz. A sua ideia me parece que pode dar errado. Sua ideia é um traste. Vocês entenderam a diferença? Porque para a gente ter paz em casa, a gente precisa treinar a atitude pacífica. A paz não cai do céu. A paz não cai do céu. Somos nós que construímos a paz. Ah, meu Deus, eu quero paz. Mas você não vale nada. Você chega para a pessoa... Você também não. E você... aí começa. Sabe? Gente, a paz não cai do céu. A gente precisa construir a paz. É uma das construções mais importantes que tem. Agora, como é que eu construo a paz? Eu tenho que treinar uma atitude pacífica. E entender que a pessoa que está do outro lado é tão filho de Deus quanto você próprio. Mas aí que tá, gente. A pessoa provoca a gente. E isso sempre vai ter. Todo mundo. Não tem um ser humano da Terra aqui que não está sob provocação. Isso vai acontecer na nossa vida. E a provocação vem exatamente no ponto que a gente se descontrola. Mas por que existe isso? Gente, vocês querem moleza? Vocês querem se tornar seguidores do Cristo de verdade sem ter o desafio da aprovação? Nós estamos falando de realidade. Entendeu? A gente tem a nossa conduta dentro do templo. A gente vai para o nosso culto, lá dentro a gente se comporta que é uma beleza, mas quando sai, vai para a rua, esquece tudo. Olha só, é no momento da provocação que você dá o seu testemunho. Boca fechada, oração pela pessoa. Isso é treinamento. A gente não tem esse costume, porque eu não sei porque ninguém ensina isso. Sabe? Na escola ensinam isso. Vocês aprenderam isso na escola? Não. A gente precisa adotar isso como fosse um reflexo automático. Vocês podem ter certeza que isso dá um resultado impressionante.
faz cara de paisagem e continua orando. Faz cara de árvore e continua orando pela pessoa. Sabe? Não tem outra defesa, gente. Uma frase para a gente refletir. Que briguem as ideias, mas que não briguem as pessoas. Por isso que a gente tem que ser impessoal. A técnica número 6 é a seguinte. A técnica da semelhança com o mundo adulto. Ela é recomendada por especialistas. Tem duas táticas que podem ser combinadas. A primeira tática é você ter um caderninho. Você tem um caderninho onde você vai anotar todas as boas ações de seus filhos. E as erradas também. Quando você vai na caderneta de poupança, você faz um depósito, um dinheiro lá na caderneta de poupança, aquilo fica na memória do banco, não fica? Fica no sistema. Agora imagina só, vocês fariam depósitos na caderneta de poupança se no dia seguinte o saldo dissesse R$0, você deposita R$100 hoje. Aí daqui a 2 dias você vai ver o saldo 0. Você vai se sentir motivado a depositar na caderneta de poupança? Agora, quando você chega lá depois de 2 dias e vê que o R$100 está lá, e daqui a 1 mês ele rendeu, você se sente motivado a botar mais R$100. Vocês concordam? Por que a gente vai ficar motivado a guardar o dinheiro na poupança? Porque o dinheiro não desaparece. Agora imagina, vamos colocar no lugar da criança. Imagina só, a criança faz uma coisa boa. O que ela ganha com aquilo? Nada. Aí ela faz outra coisa boa. O que ela ganha com aquilo? Nada. Ela vai querer fazer uma coisa boa da terceira vez? A poupança dela está aumentando? Não. Então a gente precisa motivar a criança a repetir bons comportamentos. Então, o que a gente pode fazer? Você pode ter um caderninho que cada vez que a criança faz uma coisa boa, você vai dar, por exemplo, vai anotar uma estrelinha para ela naquele caderninho. Ou você vai fazer um desenho, uma carinha sorrindo. Vocês vão fazendo essa contabilidade daquilo que é bom, que a criança faz. E quando ela apronta alguma coisa, é só você falar, olha, desse jeito você vai perder uma estrelinha, você vai perder uma carinha. Quando ela fez uma coisa boa, você faz uma carinha de... É uma menina, só ela fez uma coisa boa, faz uma carinha de uma menininha sorrindo. Aí agora você vai pintar, dá um lápis de cor, ela pintou. Quando ela pinta, ela está dando recibo, que ela está sabendo que ela ganhou uma carinha bonita. E o menino também, quando ele faz uma coisa boa, você desenha um menino com um cabelão, uma coisa assim, aí ele vai e desenha. Significa o quê? Que ele ganhou um crédito também. Aí o que você pode fazer? Chega lá assim, no final do ano, você vai contar todas aquelas carinhas que a criança ganhou e aquilo ali você pode converter em um dinheirinho para ela no final do ano. Aí você vai transformar aquilo num dinheirinho. A criança vai ficar assim, eu não vou dar bobeira de fazer uma besteira e perder. Porque ninguém quer perder, gente. Ninguém quer perder dinheiro. Quando você tem essa contabilidade, você fala, olha, desse jeito você vai perder uma estrelinha. A criança, ela já fica, não, peraí. Ó, os dois estão brigando, os dois já perdem. Aí para a briga.
Porque ninguém quer perder nem R$ 1 que seja. Então, quando você faz isso, você tem esse registro. A criança que está sempre ajudando, ela vai ganhar. E a que está atrapalhando vai perder. Com isso, existe uma conta. É como se fosse uma conta na poupança para cada criança. É uma semelhança com o mundo adulto. Ou seja, quando ela faz algo bom, ela ganha lá uma carinha sorridente. No caderninho ela pinta. Quando ela apronta, ela vai ganhar uma carinha feia. Ou vai perder uma carinha bonita. Ó, você arrumou a sua cama hoje? Ah, não arrumei. Se você não arrumar em 2 minutos, você vai perder uma carinha bonita. Em 1 minuto a cama está pronta. Não precisa se estressar. Ah, já fez o dever de casa? Ah, não fez. Ó, você tem 3 minutos para fazer o dever de casa. Senão você vai perder 2 carinhas bonitas. Antes disso, o dever já está lá. Porque ninguém quer perder nada. Criança não é diferente. Agora, se ela apronta e não dá em nada, se ela faz uma coisa boa e não gera resultado para ela, você está ensinando ela o quê? Tanto faz você fazer a coisa boa, a coisa ruim, o tratamento é o mesmo. A criança, por exemplo, ela tem o dever de arrumar a própria cama. Se ela arrumar a cama, ela vai ganhar uma carinha bonita? Não, porque ela está cumprindo o dever. Mas ela não é obrigada a dar banho no cachorro. Se ela der banho no cachorro, que não é obrigação dela, aí ela ganha. Fazer o dever ela não vai ganhar, mas não é obrigação dela tirar 10 na prova. Se ela tirar 10 na prova, ela ganha. Então, pessoal, a nossa sugestão: tenham um caderninho onde vocês fazem a contabilidade das boas ações e das ações erradas de seus filhos, do jeito que vocês acharem melhor. A memória falha, mas o caderninho não. A gente às vezes esquece o que a criança fez de bom ou aprontou, mas o caderninho não esquece, não. A criança fez uma coisa boa, registra no caderninho que ela fez. Seja colocando uma estrelinha para ela, uma carinha sorridente, o que vocês quiserem. E quando ela aprontar alguma coisa ruim, você risca aquilo que ela ganhou. Simples assim. Outra tática de semelhança com o mundo real é o quê? Aprontou algo, você perde a liberdade. Quando você apronta alguma coisa, você deve à justiça, você pode perder a liberdade. Então, gente, a outra tática é: a criança aprontou, põe de castigo, como na vida real. Melhor que bater. Tática da semelhança com o mundo real. Primeira tática: o caderninho. O caderninho, a gente está fazendo uma semelhança com a caderneta de poupança. É o mundo real. A segunda tática é: aprontou, perde a liberdade. Então, se a criança aprontou, ela fica de castigo. Quando você adota o caderninho, a necessidade de pôr de castigo diminui pra caramba. Diminui porque a própria criança ela vai começar a se comportar para ela não perder o crédito que ela tem no caderninho. Vou parar por aqui. Então, meninas, esse é o momento que a gente fecha o nosso bate-papo com a mente em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pensar em nosso Senhor Jesus Cristo dentro do nosso lar, abraçando cada um dos nossos. Vamos mentalizar Jesus abraçando cada um dos integrantes da nossa família. E vamos nos lembrar
que a gente sempre tem o direito de nos dirigir a Deus para pedir força para a gente vencer os desafios da vida, orientação, para a gente saber o caminho a seguir e esclarecimento, para a gente entender o porquê daquele desafio, o porquê daquela prova. E assim, pedindo para que nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude a tornar automática a nossa boa reação de prece em favor das pessoas que nos provocam. Senhor Jesus, nos ajude a fazer disso algo automático. E quando nós somos provocados, que a gente tenha a reação automática de fechar a boca e ligar a prece. Porque essa é uma conduta de paz. Então, nesse sentido, pedindo força, orientação, esclarecimento para nós e para a nossa família, vamos elevar o nosso pensamento a Deus com a oração que nosso Senhor Jesus Cristo em pessoa nos ensinou. Pai nosso, que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. Viva Deus, viva Jesus. Se você gostou da mensagem, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Assim, você ajuda a divulgar a mensagem. Em qual cidade do Brasil você está? Escreva nos comentários. Muito obrigada, fique com Deus e até a próxima!